Olá, olá. Oi, pessoal. Quem chegando por aí? Oi, Tamara. Oi, Rafael. Cadê o povo que está chegando? Fabi. Boa tarde, pessoal. Deixa mais algumas pessoas chegar. Beijo. Boa tarde, Fabi. Oi, Raquel. Lu. Bom ter vocês por aqui. Olha, Raquel, nossa cliente aqui do Centro Estético, uma pessoa especial. Essa live, na verdade, Raquel, vai ser conteúdo técnico. Se você quer aprender a ser cabeleireira, vem aqui, fica junto. Oi, boa tarde para todo mundo que está chegando. Pessoal, só trazendo aqui um detalhe. Ia ser feita a transmissão via Insta e via Face. Só que teve um problema. O outro aparelho, agora quando eu fui entrar com ele, não consegui. Nenhuma situação, nem outra, não sei o que deu. Sabe aquelas coisas de última hora, que é para dar dor de cabeça? Então eu optei por fazer direto aqui no Insta, que esse Insta é um Insta novo, com um foco bem específico, foco educacional. Olá, que bom, fico feliz que você esteja aí para me prestigiar, então, Raquel. Obrigada de todo o coração. A Josefa que está chegando, Jéssica, Márcia. Jéssica, Márcia vão estar aí em curso amanhã, que a gente vai fazer uma turma pequena, VIP, presencial, justamente com relação a brancos. Então, vou ter a oportunidade de a gente estar aí interagindo, mas feliz em poder estar com algumas nesse movimento, início de ano a gente já entra em movimentos novos, né? Oi, a Pamela tá lá no exterior, né? Estados Unidos, Pamela, e o teu fuso horário, você me disse, gostaria muito de estar presente, mas o teu fuso horário te complica um pouco, mas muito feliz de te ver aqui, fica alguns minutinhos, mas só a tua chegada aqui já me deixa muito feliz. Gente, vou pedir para vocês, por favor, se puderem compartilhar e avisando o pessoal que a gente já está ao vivo, mais um minutinho, 2, a gente inicia. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, me passem como que está o áudio, como que está a imagem, por favor, só para mim ter uma tomada com vocês, se tem algum ajuste que eu preciso estar fazendo. Mara, querida, oi, bom te ver por aqui também, sei que você estava agora há pouquinho em atividade aí. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Uma excelente profissional, trabalhando com um foco muito importante, que é um dos males, vamos dizer assim, da vida das pessoas. Ansiedade, né, Mara? Obrigada, Fábio, que você compartilhou. Áudio e imagens ótimos, perfeito, então. O pessoal me dando retorno. Se tá tudo em ordem. Oi, Eliana. Bom te ver por aqui também, minha querida. Então, pessoal, assim, ó, se puderem, nesse meio tempo que a gente está aqui conversando e compartilhando, eu deixei aberto caixinhas. Pamela também, gratidão, então. Então, vamos lá. Assim, deixei aberto ali caixa de pergunta, levei algumas situações para que fossem possíveis chegar perguntas e questionamentos específicos. Recebi vários, muita coisa. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou responder algumas dessas recebidas e vou deixar em aberto também, porque eu acho que prestigiar quem está aqui, né? E deixar em aberto para que vocês me tragam algumas outras que porventura surjam no transcorrer da conversa, que eu vou estar respondendo. A ideia é não se estender muito tempo e dentro disso, essas perguntas todas que surgiram, a gente vai dar num outro momento, uma outra oportunidade de executar uma live. Nessa outra live, a gente sim vai responder essas outras que vieram aí surgindo, que não for possível nesse período, nesse momento, e inclusive abrir para novas, como eu vou fazer agora, para prestigiar quem está aqui ao vivo. Oi, Rodinei, boa tarde. Então, a proposta inicial, a ideia inicial, é toda segunda-feira a gente se reunir. Segunda-feira, nem todos os profissionais cabeleireiros têm a possibilidade, alguns ainda estão envolvidos com a atividade na segunda, mas muitos estão com horário disponível. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em aberto a perspectiva da gente direcionar para toda segunda-feira um encontro com temas diversos, diferenciados, justamente trazendo dúvidas, procurando esclarecer, aprofundando
E a questão de horário. A questão de horário eu vou estar me organizando dentro do que ficar melhor para vocês. Vou deixar a caixa lá de perguntas e nessa caixa, por favor, vocês deixem o que fica mais viável quanto ao horário para dentro do que for maioria eu procurar estar adequando. A Pamela disse que seria perfeito na segunda, só que ela tem a questão do fuso horário, então que ela me trouxe até por mensagem. Então, para que fique uma coisa mais acessível, a maioria, assim, que a gente consiga dinamizar, que eu acho que tudo é uma questão da gente conversar, conseguir dinamizar de forma a atingir o maior número possível de pessoas, beneficiar o maior número possível de colegas, eu vou deixar em aberto essa perspectiva da gente vir a conversar, detalhar qual vai ser o melhor horário na segunda. Mas então deixamos certo toda segunda-feira. Instituto Meia, chegando aí. Oi, Marcela, acredito que seja você, Clarice, Gabi também. Então, gente, vamos dar andamento às perguntas aqui? Algumas, e vocês podem ir deixando a de vocês. E dentro disso, de deixar de vocês também. Lembrem que vocês podem ir compartilhando sem sair daqui, continuando em acompanhamento. Só o aviãozinho aí, manda para o colega. Foi colocado em grupos, a gente teve em contato com as pessoas que normalmente a gente tem uma interação maior, mas todo colega profissional, cada um de vocês, assim como eu, tem uma abrangência muito grande de outros colegas. Então, se puderem, manda lá o aviãozinho, vocês não saem daqui e continuam ainda interagindo. E conforme vão gostando, diz a história, eu tô chegando aí no Insta, gente, isso é uma coisa meio crua pra mim, mas vou tentar fazer pelo melhor, aceito dicas e aceito que vocês me pontuem o que vai, assim, mais agregando para cada um. Então, dentro desse conjunto, vocês podem, diz a história que assim, coraçõezinho, se gostarem, se ajudar vocês de alguma forma, o Insta entende que é um conteúdo relevante e replica para mais pessoas, para mais colegas. Então, por favor, dedo no compartilhar e coraçõezinhos no andamento, conforme vocês acharem que é relevante. Gente, então, brancos. Por que eu optei por essa questão de brancos? Por que o meu curso amanhã presencial com essas colegas, nesse grupo seleto, uma turma VIP, foi brancos? Porque o universo do branco, eu percebo durante essa minha vida de profissional, mais de 18 anos na área, a dificuldade e as informações desencontradas que a gente acaba esbarrando e na frustração nos resultados que a gente acaba no final da prática por entregar muitas vezes. Isso foi uma dificuldade para mim. Então, o que foi dificuldade para mim e o que eu observei assim em dificuldade para muitos, eu acho que é o ponto primordial aonde eu preciso estar trabalhando e tentando levar para o colega alguma coisa de tudo que eu vivi e que fez a diferença e que entregou possibilidades diferentes na minha vida, na minha história profissional em termos de resultado, então que possa agregar. Dentro disso, vamos lá. Eu tenho aqui como primeira pergunta que foi, não vou ficar citando o nome de cada pessoa, tá? Mas eu vou abrir também para as gurias que vão estar amanhã, até para nós ir adiantando algumas coisas, e vieram perguntas muito interessantes. A primeira questão que surgiu, selecionei algumas, tá? A colega de área diz que a cliente tem 50% de branco e 50% de natural e 6.0 esse natural. E ela não está conseguindo uniformizar a cor, fica laranja. Então, 6.0 fica laranja. É uma situação que se esbarra muito e que a gente observa muito acontecer. Por quê? A gente tem sim uma concentração muito grande. Vamos falar assim, em carbono e enxofre, carbono traz essa resposta do laranja e aí vem muito, eumelanina e a feomelanina, né? Então, o que eu vou estar usando aqui numa linguagem? Nesses meus mais de 18 anos de área, eu transitei já dentro de muitos universos em conhecimento. Vários profissionais, vários mestres, cada um acrescentou pontos muito importantes na minha vida. Não desmereço nenhum, mas enalteço algumas coisas que para mim foram aonde a chave virou. A chave virou em momentos muito específicos. E a última chave foi a que mais deu start, porque veio respondendo questões pontuais, que eram minhas dúvidas persistentes dentro de questões aonde na prática, porque eu sempre fui de testar muito. O que eu aprendo, eu não deixo no vácuo, eu boto em teste. E isso eu não boto sozinha, eu tenho colegas, pessoas muito especiais que a gente trilha caminhos de
busca de conhecimento em conjunto. E nessa busca de conhecimento em conjunto, a gente faz esses testes de forma a cruzar eles, criar linhas de raciocínio. E eu sugiro a todos vocês, nunca vejam um colega como concorrente. O colega, ele pode somar na tua vida em muito. Infelizmente, a nossa área tem muito disso, de ainda ver o colega, mas com um ser diferente, como concorrente. Então, gente, se relacionem com pessoas que têm uma perspectiva, uma visão de crescimento, de buscar respostas parecidas com as de vocês e, por favor, desenvolvam. Como a gente desenvolve? Tem várias pessoas, não vou ficar citando aqui para não desmerecer, esquecer de nenhuma, mas assim, nessa busca por conhecimento e nessa trajetória de vários caminhos, hoje eu posso dizer para vocês que o que mais me trouxe resultados tem um ponto-chave: colorimetria científica. Colorimetria científica dentro de método. A gente vê muita técnica na nossa área. Técnica é aplicação. Infelizmente, as indústrias de cosmético, elas trazem para nós, dentro dos seus produtos, uma linha de como usar aquele produto e dentro daquele produto entregar o quê? Entregar o resultado que aquela linha propicia. Só que isso te deixa condicionado, amarrado, de mãos atadas. E nesse mãos atadas, o que acontece? O profissional vai para a prática e se ele tiver em falta de um produto, ele tentar trabalhar alguma outra situação com um produto, é um 6.0, mas é um 6.0 de outra linha e eu aprendi com aquela. Porque lá me deram uma receita. E essa receita, e aí, na outra linha, vai dar certo? Não vai? Então, se o profissional cabeleireiro, ele não se libertar e ele não entender o universo do que envolve cabelo, estrutura capilar, fisiologia capilar e dentro disso, metodologias, porque metodologias são inquestionáveis e elas são trabalhadas dentro de ciência de resultados. Existem alguns detalhes que aí, no andar disso, pode trazer algumas mudanças, algumas alternâncias, algumas surpresas, sim, mas é o que há de mais reto. Então, dentro desse contexto, o que eu mais vou falar aqui, eu tô vendo aqui colegas que estão hoje em colorimetria científica. Eu tenho aqui pessoas que são alunas que vão adentrar amanhã em alguns conhecimentos da colorimetria científica. Eu digo alguns porque é muito amplo, então eu vou ter que ser focada em pontos que ajudem elas, mas não tem como dentro de uma abrangência total, porque isso é curso de meses que eu tive fazendo, desenvolvendo no Instituto Menha de Ciências da Beleza, com o professor mestre Rodrigo Menha, que é esse último curso que eu venho fazendo. Então, dentro desse contexto, vai ter pessoas que ainda não tiveram acesso, mas que vão ter um choque, porque é uma linguagem completamente diferente. E é completamente diferente, eu vejo que algumas pessoas que já estiveram comigo em lives com outro educador, e nessa live com outro educador a linguagem era outra, porque naquele momento eu estava ainda testando, aprendendo, aprofundando com esse outro educador. Então, assim, naqueles momentos eu passava o que eu tinha de melhor resultado dentro daquilo que eu tinha lá e testava. Digo que muita coisa, sim, acrescentou na minha vida, fez uma relevância enorme, mas hoje eu trilho no meu dia a dia resultados melhores dentro do que eu venho trazendo aqui e que vai, de repente, dar um nó na cabeça de alguns. Qualquer coisa, pode me chamar no privado, a gente vai conversando algumas coisas, vou direcionando vocês no que for possível. Mas vamos lá, então. Essa cliente com 50% de branco, 50% natural, 6.0, não consegue uniformizar a cor porque fica laranja. O que precisa se entender primeiramente? Essa cliente, ela tem duas situações muito distintas de cabelo. Ela tem o cabelo natural, branco, e um cabelo natural com cor, com melanina. Então, o que não tem melanina, ele é uma estrutura que envolve proteína, ambos são estruturas de proteína, só que a melanina é uma proteína que não está mais presente nesse branco. E esse fio natural, colorido ainda, colorido ou com cor natural aí presente, que envolve melaninas, eumelanina, feomelanina, ele tem o quê? Ele tem uma concentração muito grande de laranja. E em outras épocas eu falaria vermelho e laranja. Hoje eu deixo o vermelho até a altura de 5, a partir da altura de 6 eu me reporto a laranja e do 9 ao 10 ao amarelo, ou seja, ao enxofre. Aí nisso, o que acontece? Existem colorações que isso
todo mundo precisa testar e testar muito. As linhas que usa no dia a dia, essas colorações, quais são os resultados que elas entregam? Porque existem algumas colorações que elas não conseguem ter o potencial para neutralizar esses fundos, a base, de forma tão eficaz. Porque o que neutraliza fundo de clareamento é base, gente. Infelizmente, a gente ouve muito falar de nuance, e eu já falei de nuance, mas dentro dos meus estudos e aprofundamentos, eu descobri, ou eu aprendi então, porque não fui eu que descobri, mas eu aprendi que nuances frias não se revelam na altura que compreende até o 8. Ou se elas forem reveladas de forma forçada, elas não vão durar. Então, nesse caso desse cabelo, de forma mais específica, o que está acontecendo? O branco, ele vai revelar o 6.0 com total efetividade. Porém, se esse 6.0 que está sendo aplicado, ele não for uma coloração que na sua formulação, seus corantes sejam corantes que tenham o potencial de neutralizar esse fundo de clareamento, o que está se revelando aí é o fundo de clareamento que não foi efetivamente neutralizado. E aí não é só a coloração. Existe outra situação muito importante. Existe aí situação a se considerar no que diz respeito à manipulação dessa coloração. A gente encontra nas embalagens muita diluição, 1 por 1,5. Aí algumas marcas que a gente tem elas por internacionais, elas trazem 1 por 1. Mas, aonde existia a perspectiva do cabelo branco, a diluição, ela precisa ser trabalhada em 1 por 1. Apesar de na indicação, naquele material que vem, ou seja, na caixinha, ou ele trazer essa indicação de uma diluição maior. E aí, se eu trabalhar a diluição com uma concentração maior do que está sendo indicado, isso não vai dar reação alérgica, isso não vai dar problema? Tem outro detalhe que precisa muito ser observado. A condição, a manipulação correta. A gente, na nossa área, manipula de forma muito equivocada as colorações. Existe toda uma metodologia para isso. Mas assim, o primordial nessa resposta é 2 situações que podem estar te trazendo essa resposta do fundo de clareamento quente, o laranja se sobressaindo no fio que tem ainda melanina. E que o que? Dá percepção em todo o cabelo. E se tiver alguma mecha mais focal do branco, você vai perceber que nessa mecha mais focal, o 6.0 está se revelando aí. Beleza, mais frio, vamos dizer assim. Porém, aonde tem a maior presença do fio ainda natural escuro, é que está esse laranja mais evidente. Então, 2 perspectivas aqui pontuais a se observar para melhorar ou resolver essa situação. A concentração, 1 por 1, porém a concentração ela passa por volatização de corantes de forma adequada, manipulação estabilizada. Então, isso em algum outro momento eu posso trazer como uma outra perspectiva. Já te respondo da guia. A da guia trouxe uma pergunta aqui e eu já te dou uma resposta aí para te clarear um pouco, tá? Então, que é dentro do que eu tô trazendo. Mas assim, gente, manipulação concentrada de corantes e além da manipulação concentrada de corantes, a gente ter acesso a uma coloração que tenha essa composição, essa química que já trabalha a neutralização através da base desse fundo de clareamento de forma mais efetiva. A Dilma está trazendo aqui, exatamente, precisamos respeitar as proporções ou algo mudou? Da guia, o que acontece? A gente ouviu muito, eu sei de onde que você está trazendo essa pergunta, porque a gente teve com o mesmo educador, tá? Então assim, como eu disse, eu aprendi muito com todos os educadores, tá? Só que o que acontece? O respeitar as proporções que está na bula de indicação, ela nos condiciona a não atingir a cobertura perfeita do branco. E eu tenho uma pergunta aqui tua da guia que eu vou aproveitar e vou nesse gancho então tá respondendo. Eu disse que não ia mencionar os nomes, mas a da guia tá aí, eu sei que eu não tenho ruim com ela e a gente pode estar trazendo. Olha, a da guia me trouxe a seguinte pergunta. Em sua experiência, qual o melhor resultado em cobertura de um cabelo 100% branco? Gente, obrigada por quem tá chegando aí, tá?
Gratidão mesmo. Vou mencionar cada um para não seguir a linha de raciocínio e procurar ganhar tempo. E se porventura eu me estender mais e tiver para cair aqui que eu não tenho marcador de tempo, vocês me avisem, porque eu vou deixar salva essa live, para que outros colegas possam acompanhar e participar. Compartilhem, por favor. Vi que tem gente chegando e que já disse que compartilhou, então compartilhem com mais colegas. E se estão gostando e se está dando alguns insights aí, por favor, coraçõezinhos mandando ao céu. Então, a da guia, nessa pergunta, da minha experiência, qual o melhor resultado em cobertura em um cabelo 100% branco? Da guia. A tua resposta eu vivo sim. Adoro responder para você, porque você é muito questionadora, amo. O que acontece? Não é o caso de cair, é que eu quero salvar mesmo. Eu vou deixar salva da guia. Tem muito profissional que hoje está deletando as lives, mas eu vou deixar salva aqui para que outras pessoas tenham acesso, que me pediram que não vão estar ao vivo, não vão conseguir acompanhar por situações aí particulares, por trabalho, etc. Mas assim, a minha experiência no 100% branco é que ele é o mais fácil de se cobrir. Contrariando o que normalmente se ouve, que o branco é difícil. O branco é o cabelo mais fácil. Ele não tem melaninas mais. Ele é um cabelo que ele tá livre de qualquer cor, porque o que vai acontecer? Aquela melanina presente no fio com cor, aquela melanina, ela não vai morrer quando você aplica uma cor, uma coloração. Ela vai interagir. Coloração e melanina, seja a melanina que for, elas vão se fundir, elas vão interagir. E nessa interação química que acontece de corantes na coloração, a reação toda acontecendo em conjunto com a melanina, a gente vai ter um resultado de cor final. Que aí, se não houver aquela condição que eu mencionei da produção química da coloração dentro de bases que tragam um processo de neutralidade, neutralização dos fundos de clareamento, já na base, gente, tô falando de base, não tô falando nada com nuance, tá? Tô falando com base, que o que neutraliza é a base. Ponto. Sem essa de bota isso com mais aquilo com aquele outro, que neutraliza é a base. Então, se eu não tiver a coloração feita, produzida de forma adequada, vamos ter um problema, porque vai sobressair esse fundo. Outra coisa, a questão da manipulação. Deixo aqui então, entendido está? Por favor, me digam se entenderam essa parte. Se eu tenho aqui o fio branco, aqui interagiu melaninas e corantes da coloração. E aí vai resultar todo um processo químico que vai trazer uma cor do conjunto disso, ok? O branco, eu não tenho a melanina mais. Se eu não tenho a melanina, tudo que eu colocar no branco, ele vai se revelar. E ele vai revelar com condições de cobertura, aí sim com nuance. Ele vai se revelar dentro de uma situação aonde vai ficar um tom frio, vai ficar o que você quiser. E aí, o que vai dar o resultado da perfeita coloração? Não cobertura. Porque cobertura é o quê? Revestir de forma mais externa, no máximo chegando até a primeira estrutura cortical, as camadas mais periféricas corticais, tá? Mas assim, cobrir é estar numa condição linear externa de córtex ou entre cutículas, que conforme vai se lavando, o que acontece? A transparência deu oi, chegou. E aí, nessa transparência que deu oi, chegou, a gente chora. E a cliente cobra. Então, a perfeita no 100% de branco está condicionado a manipulação. Manipulação dentro de concentrar os corantes. O branco, ele acaba o quê? Ele não tem mais melaninas. Automaticamente, existe ali toda uma situação de não mais aporte de cor. Então, por isso que eu falo, comentei, que existe toda uma situação que envolve uma manipulação mais concentrada. Um por um. Porém, esse um por um também tem detalhes que levam-se em consideração. Etnia. Muito se trabalhou etnia, se ouviu falar, e eu aprendi, e acredito que a maioria, que a etnia é que conduzia a história dos cabelos. Hoje a gente tem o étnico, sim, mas condicionado ao morfológico. Por quê? Porque o morfológico, ele tem a mescla. Hoje a forma que o fio se apresenta,
a gente pode pegar pessoas de diferentes, uma pele claríssima, mas com fio muito fino. Que esse muito fino, ele tem muitas vezes o reporte de alguém na questão étnica, familiar, perdido lá do negroide, que o fio da raça negra, a gente sabe que é os fios mais finos que tem, né? E aí a gente pode pegar uma pessoa negra com um cabelo muito grosso. E o muito grosso é de quem? O muito grosso é do mongol. O mongol é o fio que mais precisa de força de impulsão de corantes. E nesse contexto todo, então, é que hoje tem o étnico em conjunto com o morfológico para conseguir, aí sim, se trabalhar uma resposta melhor. Mas a minha experiência é que a gente precisa ter a concentração dos corantes para esse cabelo que não tem mais nada de cor, na concentração, ele conseguir encorpar o máximo dos corantes, que com a manipulação adequada não vai dar resposta alérgica, como já se ouviu muito. É a técnica que eu estou usando, as minhas clientes estão aplicando. E como eu disse, no cabelo branco vai revelar qualquer coisa, qualquer cor se revela dentro da manipulação correta. O branco ele é livre de qualquer memória de melanina, certo? Então aí você consegue uma melhor resposta e dentro dessa melhor resposta você vai concentrando e usando a manipulação adequada que considera volumagem de OX, daí para questões étnicas, que em outro momento a gente até pode aprofundar um pouco mais, a condição dentro de entrega para nossa cliente. Então, da guia, para mim, o que há de mais efetivo em cobertura 100% branco vem de encontro com essa diluição mais concentrada, sim. E aí depende do que está lá na embalagem. Por quê? O da embalagem 1 por 1,5. A embalagem, a bula, ela tem um limite de letras, vamos botar assim, a serem ali inseridos, e dentro daquilo a empresa tem que botar um mundo de coisa. E outra, dentro desse mundo de coisa, eles precisam de informações. Eles precisam otimizar o espaço e, além de otimizar o espaço, eles precisam priorizar algumas coisas. Então, dentro de priorizar algumas coisas, eles priorizam um uso mais em comum para todas as situações, de forma mais direcionada para A, para B, para C, situações que a gente trabalha, N situações com as colorações, mas que acaba daí trazendo déficit. Em algumas até atinge, em outras situações gera déficit e o problema. Gente, olá, quem está chegando, então... DNA, cada cabelo tem o seu DNA. Sim, da guia. Cada cabelo, a gente pode interpretar dessa forma. Cada cabelo tem o seu DNA, porque o cabelo ele tem a história genética de cada pessoa. Então, dentro desse histórico genético, desse DNA, é que a gente vai ter as respostas mediante uma anamnese, um direcionamento bem específico para cada caso, para cada cliente. Cada cliente é individual em qualquer procedimento que a gente vai fazer. E é aí que está a chave. Aí que a gente vira a chave. Quando a gente começa a entender isso e colocar em prática metodologias que atendam a essas perspectivas e necessidades. Mas o caminho é a diluição, a concentração. Me digam se vocês entenderam essas correlações, essas explicações que eu trouxe dentro disso, e daí eu vou para outra pergunta. Então, respondi a primeira, respondi a da guia. Me digam aí se está claro, se tem mais alguma coisa nesse sentido, que se tiver mais alguma coisinha que precise pontuar, eu pontuo nesse assunto. Da guia me dá um retorno, e aí vamos para mais uma. Pessoal, se puderem, tô vendo aí bastante gente chegando, circulando, então se puderem compartilhar, chamar outras pessoas, e agradecendo novamente a quem tá aqui. Se tá fazendo sentido para vocês, coraçãozinho, pessoal, que aí, como eu disse, diz a história, né? O Insta entende que é relevante e pode propulsionar e repassar para outros profissionais. Da guia, antes que entendeu. Gratidão, então, pela tua pergunta, da guia. Obrigada por ter trazido aí, que bom se ficou entendido. Se alguém surgiu alguma outra coisa aí, pede que a gente procure abordar. Aí, aqui uma outra sequência, vindo de encontro com aquela primeira, eu já tinha deixado aí, no sequencial, só dei esse plus lá com a pergunta da guia, em virtude justamente de que acabava também tendo uma coisa ligando a outra, chaves ali se conectando. A pergunta de outra colega é: raiz avermelhada, comprimento ok.
raiz avermelhada. Na coloração, aqui eu resumi, mas assim, era bem ampla a pergunta, mas no processo de coloração, normalmente a raiz ela fica avermelhada, coloração de cabelo com natural e branco. O comprimento fica ok, porque aí ela verifica as condições de encontro com a cartela, que é a altura que tá, para direcionar a raiz, e no comprimento faz um processo de matização, tonalização. Isso aí é um universo também a se explorar e aprofundar em informações. Mas daí ela trouxe a pergunta e assim, disse que já usou diluição para a cobertura do branco, como ela aprendeu, que foi 1/2. 1/2. 1 de massa para 2 de OX. E ainda, atualmente, ela vem fazendo 1 por 1,5. Dentro do que eu acabei de trazer, explicando a primeira pergunta, a pergunta da guia, eu acho que aí já tem condições de linkar que também essa diluição. Primeira coisa, 1/2 estava no extremo do extremo. Os corantes, eles não conseguem gerar essa concentração que se faz necessário e não tem a possibilidade, com isso, de concentrar a cor, dar o resultado que se busca, ok? Tem natural, o fundo de clareamento desse natural, automaticamente ele vai sobressair. Independente de aí existir uma tecnologia na produção dessa coloração ou não, vai dar problema, porque está uma diluição exacerbada. Aí ela teve a indicação, conversando com uma outra colega, a gente sabe, né, que cabeleireiro a gente conversa muito, troca ideia, troca informação. E nessa conversa com outra colega foi orientada a usar 1 por 1,5. Já melhorou, mas ainda temos aí uma condição muito dispara. Concordam? 1 por 1, 1 por 1,5 dá uma diferença significante. E nessa diferença significante é que está o problema. Por quê? Aí não existe a concentração dos corantes, conforme foi falado. Além disso, daí precisa ser visto a coloração em uso, se ela tem o potencial para neutralizar esses fundos de clareamento dentro da sua reação base de química. Então, voltando, dá uma voltadinha aí. Ela tá aqui, que eu vi ela aqui na live, a pessoa que fez essa pergunta, tá? Volta aí depois se ficou qualquer dúvida dentro de tudo que eu expliquei, inclusive com esse detalhamento aqui, trazendo o link da tua pergunta com as outras duas, pode colocar aqui, que aí a gente procura de outra forma conduzir ou até esclarecer algum outro detalhe que ainda esteja faltando. Vamos lá para mais uma. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo bom? Imagem, som, tudo em dia? Dá um oi aí. Se tá tudo ok, manda um coraçãozinho. Deu uma travada aqui, uma impressão. Não tô vendo movimentação nenhuma. Apareceu uns corações, então tá tudo em andamento. Achei que tinha travado. Ótimo. Tô vendo aí alguma movimentação. Perfeito, então. Obrigada, Fá. Outra pergunta. Com a questão aí das nuances. E essa até eu mandei uma questão, uma pergunta de volta, mas eu ainda não obtive retorno. Então, dentro de não ter obtido retorno para o entendimento melhor, eu vou procurar responder dentro do que é cabível e possível nesse momento. A pergunta se baseia em: posso usar 6.1 com OX de 20 volumes em um cabelo 50% branco, somente para dar um tom fosco? O cabelo natural é 6.0. Essa parte do fosco foi que eu mandei uma pergunta de volta para a colega para procurar entender de forma mais específica o que se referia esse fosco. O que acontece? 6.1 não é uma nuance que vai se revelar. Como eu mencionei lá no início, nuances frias até a altura de 8, elas não se revelam. A gente pode forçar algumas situações com os corretores. Já usei muito corretor, ainda faço uso em algumas circunstâncias, sim, mas ciente do que envolve todo dos corretores, tá, gente? Que a altura de 8, até a altura entre 6 e 8, e até ali no 5, não vai ter a revelação dessa nuance fria. Então esse fosco, eu não sei exatamente o que a pessoa quis trazer, mas o que acontece? Se existir uma coloração
que tenha esse sistema de equilíbrio de bases para neutralizar o fundo, a pessoa vai ter a cobertura de branco com o OX indicado. Dependendo da etnia dessa tua cliente, ela não vai conseguir a cobertura com OX de 20, dependendo da etnia vai, porque a gente trabalha por essa questão morfológica e étnica com OX diferentes dentro da anamnese de cada caso, 20, 30 ou 40. E concentrado. Então tem essa questão do concentrar também. Então, a questão de fosco, se for um tom mais frio, esse 6-1, ele não vai estar se revelando. Você vai na concentração, ali de 1 por 1, conseguir uma cobertura ou coloração, porém, o 6-1, o frio, se é esse o fosco que foi reportado, não, ele não vai se revelar. Se esse cabelo for um cabelo que dentro da questão morfológica e étnica, ao X de 20 na concentração, ele entrega a coloração perfeita, você vai ter a possibilidade, e a coloração for uma coloração que tem essa neutralização de bases do fundo de clareamento, você vai conseguir ter sim um cabelo com 6-0 no natural. O 6-1 vai se revelar no branco, apenas. Então vamos lá, para não ficar dúvida dentro do que eu falei. 6-1 não se revela a altura de 6, 7 e 8. Eu acho que aqui agora é algo importante que eu preciso trazer para não ficar uma dúvida. O branco absorve qualquer cor que a gente aplica nele. Então eu me refiro porque aqui tem naturais. O natural com melanina, ele não vai revelar o 6-1. Ele vai revelar o quê? No máximo um 6-0. O branco, sim. O branco ele vai revelar um 6-1, porém precisa da concentração. Vejam se isso ficou claro, por favor, e me deem um retorno. Por favor, me deem um retorno a respeito disso. Dagui, segure a tua pergunta que depois eu entro, que é bem importante isso que você trouxe do oxidante. Eu digo que a Dagui é ótima, ela traz perguntas, ela interage, adoro, porque daí abre margem pra gente ir aprofundando coisas. Tereza, temos muito que aprender. Todos nós temos. A vida inteira, Tereza. Tive conversando contigo hoje de manhã que tu estava me pedindo umas situações ali, né? Umas trocas de ideia. E aquilo que eu te disse em áudio, Tereza, sim, a gente tem a vida inteira coisas para estar aprendendo. E eu vou dizer para vocês, a gente se surpreende com cada coisa que a gente tinha. É certo. Isso é por aqui. Aí a gente descobre e vai para teste que aquele por aqui, ele não te entrega. E aí outras coisas surgem quando a gente busca, que a gente consegue, a partir disso, ter os melhores resultados. E é isso que eu estou procurando vir aqui compartilhar com vocês. Porque eu sei o quanto para mim foi difícil, doloroso, ver resultados que não me satisfaziam em muitos casos. E aquilo me incomodava por não estar entregando o que a cliente está buscando. Porque assim, a cliente, ela quando nos busca, ela tem confiança, ela tem expectativa. E a gente está aí para atender. Não tem nada melhor do que quando a pessoa se olha no espelho e você vê o semblante dela realizado, feliz pela entrega, pelo que ela está tendo condições aí de se ver, que você está proporcionando para ela. Mas assim, a gente tem uma vida de buscas que muitas vezes bate na parede, né? Bate na parede. Então, fico muito feliz em poder compartilhar coisas que pra mim fizeram toda a diferença e que eu espero, como eu disse lá no início, que faça diferença de todo o coração pra vocês também, que eu possa de alguma forma ajudar um pouquinho aí em resultados mais práticos, facilitados, mais econômicos na vida de vocês. E gratidão novamente por estarem aqui. Ficou claro então? O pessoal está dizendo que ficou claro. Fico bem feliz se claro ficou. E a Daguia pediu algo a respeito de OX. Só coloca depois aqui, sim, Tereza, cada cabelo é um caso a ser estudado em detalhes, como eu mencionei anteriormente. Não existe isso de o que eu faço em Joana vai dar para Maria ou vai dar para Tereza, né, Tereza? A gente precisa ter o entendimento, aquilo que eu comentei anteriormente, da parte fisiológica, parte estrutural, parte física do cabelo, ponto. A partir daí a gente tem que ter fisiologia, algumas coisas que envolvem citologia, para dentro disso a gente poder dinamizar melhor as coisas, os procedimentos, e a gente não ficar refém
de informações, receitas, porque dentro da gente ter um conhecimento amplo, criar toda uma linha de raciocínio, de estudo para cada cliente, porque é isso, é uma linha de estudo para cada cliente, raciocínio para cada cliente, procedimento para cada cliente, e aí sim, a entrega efetiva do resultado. E quanto ao tempo da coloração, continuamos a respeitar o tempo indicado. Cabelos brancos exigem mais tempo. Se na indicação tiver 40 minutos, não. Precisa concentrar corante, precisa nesse concentrar corante avaliar o oxidante de forma em específico, étnico, morfológico, ok? E o tempo, dependendo o volume, dentro dessa avaliação que eu mencionei anteriormente, né? Étnica, morfológica, o volume a ser utilizado, 20, 30, 40. Se for na avaliação 20, você vai deixar um tempo um pouco menor, mas esse tempo um pouco menor é até uns 50 minutos, tá? 30 e 40, minha perspectiva em resultados, como você havia me pedido em resultados, 50 a 60 minutos, eu deixo 60. Por margem de dúvida, eu deixo a mais. Por quê? Porque os fios que entram dentro de uma perspectiva 20 está relacionado mais a cabelos de origem negroide. Nessa condição, eles são fios mais finos, morfologicamente, fios mais finos. Aí a gente vem para os fios caucasoides e o mongol, fios mais grossos, mais robustos, camadas cuticulares maiores. Aonde que a coloração ela tem que adentrar, aonde que ela tem que se revelar, fixar, não é revelar, é fixar, aonde que ela tem que acontecer, a reação química precisa acontecer e acoplar no córtex. Então, por todas essas camadas cuticulares, essa coloração precisa entrar para conseguir chegar no córtex e se fixar. E lá, nessa questão da fixação, a gente tem uma necessidade de expandir o tempo. Veja aí se ficou dentro disso também alguma dúvida, alguma coisa, ou se te ajudei da guia. Vamos para mais uma pergunta aqui. A Eliana está dizendo que etnia é difícil saber qual é. A questão étnica tem que fazer isso que eu trouxe no morfológico, né? Avaliar curvatura, avaliar espessura, avaliar com a cliente também de forma verbal, o que ela sabe da questão que envolve gerações dela, questão familiar, genética. Então, são pontos a serem pensados. E aí acontece de você ir para a prática, fazer todo esse levantamento. Dentro do levantamento que eu fiz, o AX é o de 20. Concentrei, usei de 20, expandi o tempo. Porém, ainda não deu. Ponto. Vamos ver. Tem alguma outra coisa ali ainda nessa avaliação étnica que está sobressaindo uma questão voltada ao caucasoide. Aí eu tenho que trabalhar a expansão um pouco desse OX. Mas são N detalhezinhos que dentro dessas pontuações que eu estou trazendo aqui para vocês, eu acho que já vai poder ir trazendo assim caminhos, starts para cada um que está aqui interagindo. Oi, Cleusa, tudo bom, querida? Vamos lá para mais uma pergunta daqui, senão eu comecei ali, vim para cá, vamos para cá mais uma, então eu respondo mais uma lá. Quanto tempo? Me passem, por favor, que eu disse, eu não deixei nem o celular, nada aqui contando, fazendo acompanhamento de horário. Me digam quanto tempo a gente tem, aí qualquer coisa eu vou responder aqui, uma lá, uma aqui, e aí qualquer coisa, se tiver para salvar, para não perder, eu saio e a gente se vê na segunda-feira próxima, dentro de uma questão de horários que a gente vai estar conversando melhor. 10 minutos só, Fá? Acho que eu falo demais, eu tenho certeza, eu sempre soube disso e cada vez eu me convenço mais. Gente do céu! Bem, vamos lá então, vou responder mais uma e aí eu vou encerrar e vou tentar não me estender muito nessa para nós não perder esse bate-papo aqui, deixar para outros colegas. Aí no final da história eu acabei não respondendo várias, eu tenho outras. Vamos ver, qualquer coisa a gente entra em um outro momento durante a semana. Estamos com pandemia, nisso tudo a gente tem bastante trabalho, mas a época de janeiro, bastante festas, está mais quieta, mais tranquilo. Então, uma dessas, qualquer coisa a gente vai fazer umas livezinhas, hora ou outra também. Na segunda a gente deixa e alguma outra situação a gente vai inserindo mais alguma. Assim, eu tenho uma situação aqui que eu vou pular até uma que eu tinha, mas eu vou pontuar. Mordançagem. Mordançagem eu acho bem importante falar, porque ainda tem pessoas, e me trouxeram a questão, eu faço de tudo para fazer a coloração perfeita de branco e não consigo. Até mordançagem eu faço,
Gente, por favor, vocês acham que a mordaçagem na prática de vocês, quem já usou, quem já usa, ela é efetiva? Sim, não, por quê? Alguém pode responder aí rapidinho? E eu, quanto a isso, eu vou falando, tá? Só tragam aí. Assim, a mordaçagem, ela consiste numa técnica que há muitos e muitos anos se preconizou e se preconiza ainda, que é a aplicação de oxidante no cabelo branco que vai passar pelo processo da coloração. Essa aplicação desse oxidante visando o quê? Fala-se em dilatação cuticular para que realmente o corante possa adentrar, atingir o córtex para fixação, melhor coloração, cobertura. Daí, a FA está dizendo que não funciona. Alguém já usou e funcionou? Vai, Cleusa, vai ficar gravada assim, fica tranquila. Chegou atrasada, vai poder ter acesso. Só quero garantir aqui não extrapolar o tempo. Fá, tu me falou primeiro do tempo, me avisa 2 minutinhos antes, faz favor. Assim, a mordaçagem, a gente precisa entender, se vocês já aferiram, a questão do pH da coloração, o pH do oxidante, em que meio a coloração ela atua. A gente tem a mordaçagem dentro de uma técnica que, usando o Neon X na aplicação sobre o fio branco, promete a dilatação cuticular. Primeiro, não existe, infelizmente eu tenho isso para dizer para vocês, que não existe fio sendo dilatado. É uma outra história que a gente bate na parede, tá, gente? Mas tudo bem, para outro momento, mas vamos lá. A mordaçagem é um pH ácido do oxidante, que eu tive fazendo já testes com pHmetro. É um pH muito baixo, muitos já devem ter ouvido falar, que ele oscila entre 2 e alguma coisinha. Eu tive até oxidante que bateu na casa de 2.1, 2.2, até 3 e alguma coisa, 3.3, 3 ponto alguma coisa. Então, dentro disso, a gente vai colocar um oxidante pH ácido buscando uma abertura cuticular para que a coloração que vai agir em meio alcalino possa ter uma maior efetividade e um resultado melhor da coloração na inserção desses corantes. Existe para vocês fundamento nisso? Existe uma correlação que traga uma linha de raciocínio coerente? Se eu preciso uma maior abertura, eu coloco algo ácido que está no extremo oposto para aí sim ter uma melhor resposta, ter uma interação melhor. Existe isso para vocês, na mente de vocês, essa reação química acontecendo de forma que realmente traga benefício e efetividade, gente? Tá saindo coraçãozinho aí, coraçãozinho, mas não estamos... A Fá me disse que nunca, a Cleusa disse que nunca fez e a Fá disse que não é efetivo. Bom, gente, por favor, quem ainda faz uso, se alguém ainda faz uso disso e se alguém vier até vocês conversando como colegas, mencionei, a gente conversa muito, troca experiências, vocês façam esse colega, economizem vocês o oxidante, nossos produtos têm um valor agregado considerável, né? Economizem vocês o oxidante e alertem esse colega para que não usem de oxidante jogando ele no lixo, porque não vai ter resposta nenhuma. Bem pelo contrário, pode ser até no conjunto todo da manipulação aí que é feito, ter um implicante no processo de coloração. Olha, a Fá está dizendo que já fez muito uso. Pois bem, eu nunca fiz. Então, assim, nunca fiz, mas nessas alturas da história, sei, como a Fá está dizendo que fez, muitos aí, eu até lá atrás aprendi, mas não coloquei em prática, vou ser bem sincera para vocês. E nessa história toda, como eu disse, ainda tem pessoas fazendo e dinheiro no ralo, no produto, e não tem porquê, tempo perdido também. Então, alertem, não façam uso e procurem pôr em uso, sim, esses detalhes que eu procurei aqui trazer para vocês, que esses podem fazer toda a diferença. Existe conhecimento muito mais amplo e abrangente, lógico. Eu não estou aqui para dar receita, eu dei alguns starts do que deu resultado para mim, do que é resultado e funcional na minha vida. E dentro disso, lógico, de novo, existe todo um conhecimento embasado que no momento que vocês puderem aprofundar, tenho certeza que vai ser libertador na vida de cada um de vocês. E dentro das minhas possibilidades e do interesse de vocês, eu vou me dispondo estar aqui nessas condições de live
interagindo com vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito. Quem já me acompanhou em outras situações live sabe que eu gosto. Isso me envolve. E adoro ver esse povo aqui interagindo, a carinha de cada um. Então, gente, gratidão de todo o coração pela presença de vocês. Assim, ó, muito, muito prazeroso, muito bom. Uma segunda-feira, iniciar a semana aí já com colegas, com esse contato. Amanhã, como eu disse, eu tô aqui em curso presencial com outras pessoas. É um universo que me fascina, tá compartilhando. Eu digo que eu não tô ensinando, eu tô compartilhando porque eu aprendo com cada pessoa com quem eu me envolvo, que eu tenho contato. Então, assim, essa semana eu começo numa semana abençoada e, assim, com mais energia. E para esse 2021 eu tenho um propósito. Nesse 2021 eu tenho um propósito de estar cada vez mais com colegas. E isso foi uma situação onde um mestre meu disse que era para mim seguir o propósito ao qual Deus me mandou aqui. E tem um outro mestre que eu admiro muito, o Rodrigo Menha, que algumas situações estão acontecendo com ele de profissionais que estão buscando o conhecimento que ele leva, trazer como sendo seu. A única pessoa que eu ouvi falar de colorimetria científica até hoje com propriedade e abriu as portas para mim desse universo foi o Rodrigo Menha. Então, se vocês ouvirem falar em colorimetria científica, quem tem isso, a raiz disso é Rodrigo Menha. E eu acho muito importante dar crédito a quem tem crédito, quem merece. Quem trilha o caminho merece ter o caminho destacado. Gente, beijo gigante. Fiquem com Deus. Uma semana das melhores, abençoadas em todos os sentidos para cada um de vocês. Fá me dizendo que faltava 2 minutos, então foi. Beijo, tchau. Fá, onde é que eu salvo, amiga? Gente, tô achando aqui para salvar. Preciso de auxílio para salvar. Fá. Encerrar. Daguia. Tu que é ninja. Eu disse que eu não entendo muito disso. Daguia, onde é que eu encerro? Amor, ajuda eu. Aonde que eu encerro? Gente, eu disse que eu não sou disso. Tá, Rafael, aonde que eu encerro?